Alguém aí tem ouvido a voz de Deus a respeito do ano de 2017? Qual é a direção que Deus tem dado para você nesses dias? O que Deus tem falado com você? Filho, eu quero você assim. Porque, irmãos, é muito comum a gente querer algo. Eu quero que isso, eu quero isso. Ontem eu fui ministrar e tinha lá sonhos. A gente quer que Deus mova, faça, realize os nossos sonhos, mas aí eu faço a pergunta: e quem vai realizar os sonhos de Deus? Então, qual é a direção? É muito importante a gente entender qual é a direção de Deus. Como que Deus está, o que o céu está falando? O que o céu está falando, né? E Atos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Porque por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vamos ler de novo o versículo 1 e o 2? Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Será que se viesse um tempo desse sobre os nossos dias, quem iria suportar isso como igreja? Se você começasse a falar: olha, se você se nominar crente, nós vamos te prender. E o pior, se você se falar: agora eu sou crente, porque assim, às vezes, irmão, ser evangélico hoje é gospel, né? Parece que é status. Mas eu queria ver se você falasse: olha, eu sou um cristão, e alguém falasse: olha, nós vamos te prender e nós vamos te passar a fio da espada. Você suportaria isso? Vamos lá, versículo 3. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Deixa eu falar algo, irmãos. Olha o versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Quando nós queremos ver e experimentar o céu ao nosso favor, nós precisamos sempre de obedecer o que o céu está falando, e precisamos não apenas de ouvir, mas precisamos de fazer de acordo com o que o céu está falando. Eu e o Luciano estava conversando agora há pouco, ele compartilhando uma situação, e ele falou: pastor, eu faço ou não? Eu falei: ora. Um pastor amigo está montando um mercado, e ele me perguntou: pastor, eu vendo bebida alcoólica?
O que o senhor acha? Eu falei: eu não venderia. Aí ele pegou e falou: olha, sinceramente eu estou na dúvida. Eu falei: então ora. Irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus ele se mova ao nosso favor, mas a gente quer que Deus se mova ao nosso favor, a gente vivendo de qualquer jeito. Não, o anjo falou: olha, cinge-te, calça e sandálias. Sabe o que é isso, irmão? Quando o céu fala comigo, quando o céu fala conosco, quando o céu fala com você, e tem que ser categórico. Pedro ouviu o anjo falar. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele fez da mesma forma com que o anjo falou. Irmão, eu tenho opções: ou eu vou seguir a voz e a tendência do mundo, ou eu vou seguir a voz e a tendência do céu. Quem quer seguir aqui a tendência e o céu? Então, irmão, eu tenho que fazer conforme o céu está falando. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso parâmetro, que cada dia nós temos que estar mais assemelhados à palavra de Deus. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Irmão, olha que livramento Deus trouxe na vida de Pedro. Mas o caminho até ele ter o livramento, ele teve que obedecer segundo o céu estava falando. Irmão, quando o inimigo, quando o diabo, ele quer tirar a gente do propósito de Deus, quando o diabo quer tirar a gente de receber livramentos, a primeira coisa que ele faz é colocar você para não agir de acordo com o céu. E você acha assim: olha, eu vou agir assim porque Deus entende, Deus conhece o meu coração. Irmão, isso é uma realidade, que Deus conhece os nossos corações, mas outra realidade também é que Deus, ele não pode agir fora de princípios. Quando Deus encontra na minha vida e na sua vida princípios, ele estabelece a promessa dele. Às vezes Deus promete algo para nós e a gente fica só esperando. Não, irmão, quando eu tenho uma promessa, eu tenho que me alinhar com o céu, eu tenho que me alinhar com a vontade de Deus, sempre. Nós precisamos de ser transformados. Então, quando Pedro começou a fazer segundo o céu, ele começou a andar, e ele achava que não era real, mas na realidade ele estava sendo liberto. Irmão, se você quer libertação na sua vida pessoal, você vai precisar de fazer conforme o céu está falando. Libertação, olha para mim, libertação não é só um demônio sair da minha vida. Não, irmão. Como diz o pastor Cote lá da Jocum, não, isso aí é exorcismo. Sabe o que é libertação, irmãos? É eu começar a andar em conformidade à palavra de Deus. Isso é muito mais profundo. Sabe por quê, irmãos? A gente acha assim, ó, pastor, coloca a mão na minha cabeça e expulsa esse demônio, e a sua vida vai mudar. Não, irmão. O que vai mudar a sua vida é um caminhar com Deus em obediência à palavra de Deus, dia após dia. Agora, quando eu começo, irmãos, a andar